Paz do Senhor a todos, boa noite. Vamos nos colocar sobre os nossos pés para orarmos pela nossa primeira aula da Escola de Ministros com o tema O Cristão e o Perdão. Senhor, nós te agradecemos nessa noite, pedimos perdão, pedimos o teu auxílio. Espírito Santo, me ajuda nesse momento para que eu possa ser um canal para o entendimento de cada vida que está aqui, da sua santa palavra. É o que eu peço em nome de Jesus. Senhor, nos ajuda a absorver com a mente e o coração a preciosidade desta matéria. E você diz amém. Glória a Deus. Pode se assentar glorificando o Senhor. Vamos glorificar mais a Deus, porque o nosso irmão Darlin está todo trabalhado no jeans, né? Levanta aí, louco, né? Aí, gente. Garoto jeans. Parabéns. Pessoal, a matéria sobre o perdão é importantíssima, não que as outras não sejam. Mas existem doutrinas da Bíblia que, se você entender ela, você consegue entender toda a Bíblia. Estou dando já o alimento, né? Você está entendendo? E o perdão é uma dessas, que se você dominar isso aqui, você vai ter uma visão geral de toda a Bíblia. Tá? Ela é uma das doutrinas que te ajuda a entender todo o resto. Entendeu isso aqui? Você entende tudo. Então, aproveitem. Vamos lá, perdoar. O verbo perdoar, que está relacionado ao substantivo perdão. O que eu quero falar nessa primeira aula? Eu quero falar para vocês que quando nós falamos de perdoar, a princípio, nós vamos ter que ter uma noção básica, primeiramente, dessas duas palavras aqui. Diga remissão, diga restauração. Perdoar aqui vai nos levar a primariamente essas duas palavras. Por quê? Porque quanto à remissão, o ato de perdoar, ele vai trazer remissão de pecados. Quanto ao ato de restaurar, ele vai trazer a restauração de relacionamento. Pegou? Ok. Então vamos lá. O que é remir, genericamente falando, remissão? É a mesma coisa que compaixão, indulgência, misericórdia. Então, o perdoar, ele vai como se fosse resgatar, né, de uma situação. Por que eu estou já falando sobre essas palavras? Porque quando nós falamos de perdão, a gente não começa analisando no âmbito horizontal, entre homens. Por quê? Porque quando falamos de perdão, a gente tem que focar os nossos olhos para a vertical, entendendo que toda a humanidade necessita do perdão de Deus. O início do material vai vir com a base do perdão dentro do Antigo Testamento, que também é corroborado no Novo. Para você entender depois de perdoar o próximo, de relacionamentos entre homens, é muito fundamental você entender a relação do pecador para com Deus. Por quê? Porque uma vez que você entende que todo mundo pecou contra Deus, todo homem, você não pode ter dificuldade para exercer o perdão para com o próximo. Então, essa noção de que você precisa do perdão de Deus já abate qualquer prepotência humana e dizer, não vou perdoar. Por quê? Porque eu também sou devedor. Tá bom?
O ato de perdoar, ele vai trazer remissão de pecados, porque nós nascemos pecadores. Isso é complexo demais, irmão. Não dá para eu ensinar tudo aqui. É o resumo, é uma das doutrinas fundamentais da Bíblia. Tá? A necessidade de perdão de Deus. Por isso que a gente vai aprender nas outras aulas que Deus enviou Jesus e tinha todos aqueles rituais do Antigo Testamento. Quem já leu o Antigo Testamento vai lembrar que todos aqueles rituais de sacrifícios, mortes, sangues aspergidos, eram oblações, eram ritos para apontar para o quê? Para o propósito de Deus em relação ao homem. Dar a ele perdão, dar a ele remissão e restauração. E o cumprimento dessas oblações, nós sabemos, vai chegar na pessoa de Jesus Cristo. Então, Cristo é o Cordeiro, é o sangue derramado. Então, em Cristo vai ficar visível o perdão de Deus para a humanidade. A pessoa de Cristo é a prova real do amor e do perdão de Deus para a humanidade, da oportunidade. Ok? Você viu remissão e aqui você vê restauração. Então, perdoar é te livrar dessa culpa. Tudo incluído em perdoar. Inclui essa remissão dessa culpa, desse pecado e a restauração. Então, por que perdoar? Porque nós temos pecados e porque nós não temos mais relacionamento. Então, você entende que o relacionamento do homem com Deus estava quebrado. E é necessário perdão não só para você, mas para restaurar o relacionamento, porque não adianta você ser declarado perdoado diante de Deus e não ter relacionamento com Ele. Você precisa que Ele volte a se relacionar para que você tenha vida. Então, fica incompleto só falar perdoar. Por isso que eu botei essas duas palavras. Porque perdoar por perdoar, por exemplo, Deus te perdoa. E aí, você vai andar sozinho, sem Deus? Porque você estava separado de Deus. Deus te perdoa. Mas agora você está perdoado, você dá conta de andar sozinho? Então, o fato de Deus não te imputar culpa vai mudar a sua situação? Não. Por quê? Porque além de você ser declarado inocente diante de Deus, você precisa de ser restaurado a comunhão com Ele. Tá? Esse é um sentido completo do perdoar no Antigo Testamento, que é muito mais complexo do que na nossa cultura. Tá bom? Então aqui perdoar a gente só pensa assim, tá perdoado, né? Na nossa cultura. Me perdoa? Tá perdoado. Sai fora, não ando mais com você. É assim que a gente pensa, né? Mas na cultura hebraica não é. Quando se fala de perdão na cultura hebraica, ele entende que além de perdoado por Deus, a gente necessita de ser restaurado a um relacionamento novamente, que o pecado cortou. Viu? Tem alguns versículos aqui, eu deixei Deuteronômio 21:8, só para vocês verem a questão de passagem sobre a necessidade de perdão de Deus para o homem na Bíblia, ok? Aqui são orações, são sentenças pedindo indulgência, perdão a Deus, como em Jeremias. E agora a gente vai trabalhar a etimologia, que é a origem e o significado das palavras, que é muito importante. Por isso que é bom conhecer um pouquinho, né, lá no original, para você seguir certo. Marcos, depois pega um copo com água para mim, por favor. Tá aqui. Então uma garrafa e um copo aqui. Não, a minha garrafa está aqui, ó. Nem vi. Valeu. Vamos lá, eu estou na página, deixa eu ver que é a segunda página, né? Segunda página do material. Então, perdoar é como se fosse a tradução de palavras fazer reconciliação, apaziguar, ser misericordioso. E o uso mais concreto do Antigo Testamento é fazer expiação. Eu falo aqui que na Bíblia King James você vai encontrar esse termo 70 vezes. Junto com outras palavras no Antigo Testamento.
Para você ver o tanto que é importante. Porque eu coloco o número de vezes que essas palavras aparecem, para você ver que ela é importante. Você vê que é uma coisa que Deus quer que você entenda. Que você procure saber. Tá? Vamos lá. Expiação também, você pode anotar e escrever no material, eu tenho espaço para notas aí no material. Você pode escrever que expiação também é purificação. A aula tá boa, estou mastigando demais para vocês, hein? Só na primeira. Na segunda vocês vão estudar. Eu estou fazendo o papel de vocês. Saber o significado de expiação é papel de vocês. Sabia? Vocês tinham que chegar aqui na aula já sabendo isso aí. Vocês só leem, não entendem, vai lendo e vai embora sem entender. Não entendeu? Pesquisa. Eu já dei orientação de ferramentas como a enciclopédia, que é ótima para leitor da Bíblia. Para você entender o que lê, entendes o que lês. Tá? Purificação de crime, faltas, de erros. Beleza? Essa é a expiação. Eu coloco aí um versículo, um texto, Levítico 4:20, para vocês. Vocês chegaram a Levítico 4:20? Quem leu aí o texto? Lê para nós, lê para a gente de novo, Kelly, por favor. E você puder, acompanha também. Terceiro livro da Bíblia. E fará daquele bezerro como se fez com o bezerro da expiação. O mesmo lhe fará. Assim o sacerdote por ele fará expiação e obterão perdão. Amém. É só base. Então, vocês estão em só base. É o que eu falei. Na semana vocês estudam. Para ter noção para a aula. Aqui não é nenhuma aula, porque meia hora, 40 minutos é só uma passada, né? Uma monitoração. Monitorar do assunto. Fazer expiação. Então, essas oblações que Levítico 4:20 mostra uma delas, apontavam para o perdão, para a purificação em Cristo. Então, esse negócio de matar animal, para usar o sangue, derramar e para o perdão de uma pessoa, para a expiação, já apontava para quem? Para o sangue de Cristo derramado, que ia validar o perdão para aquele que crê nele. Tá? É nesse contexto que começa a questão do perdão de Deus para o homem, a necessidade do homem ser perdoado nesse contexto que nós já acabamos de aprender. O que é interessante é que a palavra perdão ela está agrupada com o significado de enviar ou deixar partir. Olha que legal. Então, dá a entender que o pecado é algo que prende a pessoa. E depois que ela é perdoada, você deixa ela partir. Envia, pode ir. Você não está mais preso. Entendeu? Então, note aqui, turma, a importância dos originais para essa palavra. Enviar ou deixar partir. A próxima página. Vamos lá. Então, esses termos também aparecem 27 vezes na Bíblia, voltado desta forma. E o verbo que está aqui, perdoa, né, está em ação, nos clamores. Perdoa, Deus, né, perdoa teu povo. O verbo, perdão, nesse imperativo aqui, muitas vezes também indicativo, ele perdoa, né, dizendo ele, quem perdoa ele perdoa, Deus perdoa, vai aparecer essas 24 vezes. Tá?
E esses verbos, desses vários verbos que indicam esse significado, 3 aqui eu separei como bem importantes, que é o verbo salar, outro verbinho aqui muito importante, nassar, e tem mais um outro, cafar. Tudo é perdoar aqui, tá? Mas eles têm contextos, termos diferentes, porque as línguas orientais são diferentes das ocidentais. Por exemplo, Nassá, ele está em Gênesis. Uma das referências que ele aparece é Gênesis 50:17, como você leu no material. Tá? E esse verbo nassá, eu vou trabalhar o nassá e o cafar, que são, para mim, ficou mais propício para a aula. Então vamos lá. Esse verbo nassá, olha que interessante, ele também significa levantar, levar embora. Tá? Metafórico para perdoar. Então, levantar e levar o quê? Embora. Sabe o que é interessante isso aqui? Porque quando você começa a ler o todo, ler a Bíblia, você vai ver como as coisas se encaixam. Então aqui está falando questão de levar o pecado embora. Então perdoar é levantar o jugo do pecado e levar embora para você. Tem uma oblação no Antigo Testamento que são dois animais, um é sacrificado e o outro é solto no deserto, que aponta também que Cristo, né, quando aquele boi emissário é levado para longe, numa expiação pelo pecado, apontando para Jesus que leva o nosso pecado para longe, da vista de Deus. Está entendendo? Deus olha todo dia para nós, pecadores, aí Cristo vem, tira e leva para longe o pecado, aí Deus olha para você, não é pecador, é justificado. Você está entendendo? Então, olha só, levantar e levar. Por isso que eu achei importante esse verbo. Então, ele dá a ideia do perdão nassá, esse verbo, dá a ideia que o pecado não está mais sobre os ombros daquele que foi perdoado. Tá? Eu estou falando do perdão no âmbito vertical de Deus para o homem. Ofendido, ofensor. Né? Aleluia. Lama céu e cantre devandaganastes. Olha o que é lindo. Aí você entra no Novo Testamento. Tomara que a referência esteja certa. João 1:29. Alguém lê, por favor? Gente, eu fiz isso em um dia praticamente, no domingo. Esse material. Tomara que eu não tenha errado a referência. Quem for ler, levanta a mão aí, já está aí o João. João 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus, e tinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que o quê?
O termo que João está usando no Novo Testamento grego, que é o koiné, que é o grego comum, é o mesmo termo do verbo nassá, o cordeiro que levanta dos ombros o pecado, levanta o pecado do mundo, cosmos no grego, mais relacionado a pessoas, e leva embora. E aonde é que ele levou o pecado? Cruz, Gólgota. Por isso, gente, isso é muito lindo, irmão. Eu dá vontade de dar um terra aqui, meu Deus. Esse é o termo, estou me arrepiando. Esse é o termo quando fala que João falando no prólogo sobre o Filho de Deus, falou, este que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está usando esse termo hebraico. Só que a palavra que corresponde ao verbo, né, hebraico, no grego, é airo. Grego, airo. Quando ele fala esse é o cordeiro que perdoa. Pegou, não? É o que você está lendo na Bíblia. Eis o cordeiro de Deus que perdoa. Só que como o tradutor sabia que o pessoal não entendeu o sentido que João queria falar, não colocou perdoa. Colocou o termo original. Ah, não, gente, dá glória que eu pago o preço para vocês aprenderem isso aí. Vocês ficam com essas caras de tamanduá, rapaz, dá glória a Deus aí. Meu irmão, onde é que tu recebe isso aqui? Vintão, um miquinho dourado. Um miquinho está recebendo isso aqui. Que é isso, irmão? Então, essa palavra airo no grego é a mesma nassá, o verbo nassá, que diz, esse cordeiro que tira o pecado do mundo é o que levanta e leva embora. Tá? Você sabe, né? O Antigo Testamento, o hebraico, aramaico, o Novo, grego. Aí tem outra palavra que é kafar. Aí kafar, quando você vê kafar na Bíblia, e uma das referências de kafar é Isaías 6:7, linda essa passagem, né, Isaías 6. O significado desse verbo perdoar já é na questão de cobrir. Cobrir. Então, aquele que cobre também. Cobrir transgressão. Então, aqui já é cobrir. Perdoar na questão de cobrir. Então, perdoar é cobrir o nosso pecado também da vista de Deus. Que tem a ver com o bode emissário que eu falei, que era uma oblação tipológica, né? Um tipo antítipo. Tipo é um protótipo que Deus faz no Antigo Testamento para falar algo futuro. Antítipo é o cumprimento. Tipo, por exemplo, sangue nos vergais da porta. Tipo. Sangue de Jesus derramado na cruz. Antítipo. Entendeu? Profecia e cumprimento. E é a mesma coisa. Cobrir no sentido de tirar da visão. Tirar do campo. Gente, isso é muito lindo, de visão. Então, eu como costumo dizer, o crente ele é santo agora? Não, é uma expressão, ele é pecador. Mas é um pecador que está livre da ira de Deus. Porque você continua pecador, mas o perdão de Deus em Cristo tirou o teu pecado da visão de Deus. Deus olha para você e não consegue ver o seu pecado. O que ele vê? O Filho. Então, o crente nunca pode se achar o bambambam. Quando Deus olha para você, porque Ele não te fulmina? Porque Ele está vendo o Filho, Ele gosta do Filho. Hein? O Filho está assim, o sangue do Filho sobre nós. Aí tem gente que usa o sangue de Jesus e não sabe nem por quê. Jargão. O sangue de Jesus tem poder, não sabe nem o que está falando. Hoje você vai aprender a entender quando você fala que o sangue de Jesus tem poder, você tem que entender o que você está falando. Aí. Por que tem poder?
Isso aí. Tá? Poder perdoador. Tá? Então, irmãos, a primeira noção de perdão tem que entender que é do relacionamento entre Deus e os homens. Aí, entre homem e homem é outra coisa. Aí você tem que ter essa noção que você foi perdoado, que você é pecador. Você necessita. Você deve também. É essa noção que eu passei a princípio, para depois de começar a trabalhar a questão dos relacionamentos pessoais, a questão do perdão entre homens. Ok. Estou terminando já. Essa questão aqui, isso aqui não está no material, mas eu vou falar para vocês, só para a gente fechar bem. Essa questão do verbo kafar aqui, e cobrir, tirar do campo de visão, tem muito a ver com o propiciação, que é um termo da Bíblia, que é fazer propiciação. Quando o sacerdote entrava no lugar santíssimo, ele aspergia o sangue do animal, né, sobre a tampa do propiciatório. Até, Gabriel, você tira uma foto da arca para o pessoal entender o que é. Aqui, deixa eu tirar essa água aqui da frente. Tá todo mundo vendo aí? Se não tiver, vai para um lugar aí que eu não vou tirar a arca do lugar, não. Pode deixar aí. Não, pode deixar aí mesmo. Só para cuidar, para não fulminar igual usar, minha filha. Brincadeira. Entendeu? Aí, aqui, essa tampa aqui, ele jogava sangue do animal para cobrir a tampa, apontando para o perdão, kafar, cobridor. Que o sangue de Jesus derramado ia cobrir o homem da culpa diante de Deus. Ok? Então essa propiciação é importante. Cobertura. Perdão também é cobertura. Tá? No sentido kafar é cobertura. No sentido nassá é mais de levar embora. Lembra do bode emissário? Nunca estudou? Tem Google, tem Bíblia, lê lá que você vai entender que eu estou falando de bode emissário. Nassá mais relacionado ao bode emissário, kafar relacionado mais a... Também, né? Mas com ênfase no cobrir. Expiação. Entendeu? Tampa do propiciatório. Que, ou seja, que quando Deus olha para o pecador, ele vê o sangue. Ele não consegue ver você como pecador, merecedor do inferno mais, porque ele vê sangue. Por isso que o sacerdote jogava, o sangue de Cristo vai nos cobrir, kafar, perdoar, nos cobrir da visão de Deus. Amém? Aí eu deixei um versículo que a parábola do publicano? Não, do credor incompassivo, de Mateus 18, a partir do versículo 23, para vocês estudarem e na semana no grupo vamos trabalhar a aula e a gente pode trabalhar já essa questão de você escrever o que você entendeu sobre a parábola do credor incompassivo relacionado a isso aqui. Você vai ler o que você entendeu, o que você achou interessante, vai anotar aí e a gente vai trabalhar também no grupo, o grupo ativo, né, sobre essa questão da parábola. Por quê? Né? O que aconteceu de errado aqui nessa parábola? Né? Qual foi aonde a pessoa não entendeu, né, o significado do perdão? Qual foi aí a questão? Né? Nessa parábola, de acordo com essa aula, você vai ler e comentar. Amém? Então a aula está terminada. Esperem aí, por favor. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.